Quando você escova os seus dentes sangram? Você às vezes tem aquela sensação de mau hálito ou uma coisinha que pode te incomodar às vezes no dente, de uma mobilidade? Você sente às vezes que o seu dente não está normal? Você sabe o que é saúde bucal e doença periodontal? Então hoje eu tô aqui com um especialista em periodontia, que é o Dr. Thiago, e a gente vai poder tirar todas as suas dúvidas relacionadas à saúde bucal e como manter em dia o cuidado com a sua saúde oral. Oi, tudo bem, Thiago? Finalmente, né? Finalmente. Bom, o paciente periodontal, ele chega na clínica primeiro com muito medo, né? Porque ele acha que vai perder todos os dentes. Porque ele já sentiu um pouco de mobilidade ou um sangramento. Aquilo não é normal, não tem como ser normal. O mau hálito, a sensação do mau hálito, ele acha que todo mundo tá apavorado, então ele está apavorado. Já falam pra ele que ele vai perder o dente, né? Ele já chega lá assim, doutor, pelo amor de Deus, eu vou perder esse dente hoje. Porque geralmente ele passou por algum dentista que não é especialista, então não tem essa missão de salvar os dentes, que o periodontista... Pelo contrário, né? Ele já quer tirar o dente. Quer arrancar, quer repor, quer fazer o que for. E o periodontista, ele vai tentar salvar até o último momento que puder, né? A gente tem que tentar salvar. E aí eles chegam com muito medo, eles chegam precisando desse acolhimento, porque é difícil, né? Você acha que vai perder todos os dentes. E, pô, além do dente ser um órgão nosso, tem a autoestima da pessoa. Ninguém quer perder nenhum dente. Não faz sentido nenhum perder dente, né? Então, a gente, na periodontia, a gente vem, primeiro, ajudar a mudar toda aquela parte bacteriana que tá difícil ali, porque se tá sangrando é que tem um desequilíbrio. É isso que eu ia te perguntar, Thiago. Explica um pouquinho pra gente, porque às vezes até eu fico com um pouco de dúvida. O que causa a doença periodontal? Como que o paciente chega naquele nível? Porque às vezes o paciente não sabe, do nada ele fala assim, acordei, meu dente estava sangrando. O que pode estar causando? Pode ter relação à dieta, comida, algum problema de saúde? O que pode causar isso? A doença periodontal, sem dúvida, é multifatorial, né? A gente tem diversos motivos, a gente realmente chama esse paciente para conversar, para tentar entender a origem. Porém, de qualquer forma, o tratamento vai culminar no mesmo. Mas a gente vê muito como origem, primeiro, o desequilíbrio da placa bacteriana, né? Então, assim, o paciente ele tem uma dificuldade ou de fazer uma limpeza interdental, porque a escovação, muitos pacientes têm o hábito de fazer a escovação. Sim. Às vezes não bem orientada, às vezes com uma escova muito antiga, e aí não tá mais escovando, ele acha que tá bom, né? Aquelas escovas duras que usava antigamente, já tá toda né? aberta, Que a gente limpava assim, até a sola de sapato. É isso aí. Então, chega pra mim paciente que compartilha escova dentro da família e acha que tá tudo bem e não tá. E aí esse desequilíbrio dessas bactérias na boca, né, assim, não limpa tão bem, ou então não vai no dentista com a frequência certa para fazer a profilaxia profissional, porque se ele não limpa profissionalmente, o tártaro em si ele não vai sair com a escovação, não vai. E aí, quando tem um desequilíbrio, né, quando eu explico para meus pacientes, eu explico que na nossa boca tem as bactérias boas e ruins. Se as boas estiverem ganhando, saúde. Se as ruins estiverem dominando, não saúde. Sim. E aí começa o sangramento. É daí que vem de um dia para o outro. Porque ele está com saúde até que em algum momento acontece o desequilíbrio. E aí vem o papel do periodontista em reequilibrar. E isso leva tempo. Aí não é também de um dia para o outro. Sim. Então tem paciente que a gente resolve em 45 dias, tem paciente que em 1 ano e meio. Indo sempre para a gente poder fazer esse reequilíbrio. Então, o número 1 aí do que a gente tem que lembrar é reequilibrar essas bactérias, que não dá para fazer sozinho, tem que ter a ajuda do especialista, né? Então, esse é um. Agora, tem outros motivos, assim como você me perguntou, algumas doenças aí como doenças inflamatórias, diabetes, hipertensão, né? Sem dúvida, totalmente ligadas com a periodontite, que é uma condição crônica inflamatória. Então, uma vez que você desenvolve, é para a vida toda. E esse paciente, ele precisa ir mais vezes ao dentista por causa dessas doenças? Precisa. Né? Então, primeiro que qualquer paciente que tem qualquer condição crônica inflamatória, ele tem que ter um periodontista de acompanhamento. É quase um casamento, né? Um casamento. Então, assim, o período máximo que ele vai ficar sem ver esse dentista é 6 meses. Porque a gente tem que estar sempre unindo as forças. Por quê? O paciente com diabetes, assim como o paciente com a doença periodontal, uma desequilibra a outra. Sim. Então, se você tá com tudo certinho nas duas, as duas se ajudam a ficar baixinha. Agora, se uma desequilibra demais, puxa a outra também pro negativo. Tá. Então, esse é outro motivo. Algumas mulheres, durante a gestação ou durante a menopausa, também desequilibram. É bom você falar isso, porque tem um mito também, né? Que na gravidez não pode fazer tratamento dentário. Pré-natal odontológico é hoje essencial. Não dá para estar gestante e não fazer o pré-natal odontológico. Não, eu lembro quando eu engravidei do Davi, no final da gravidez eu fiquei desesperada, porque minha gengiva
gengiva sangrava e falava, gente, eu passo fio dental todo dia, o que tá acontecendo, né? São muitos hormônios de crescimento que estão havendo ali, e aí tudo vai acontecendo. Assim como na adolescência, os ortodontistas me mandam muito paciente adolescente que está com os fatores de crescimento no nível mais alto, com aquela gengiva toda inchada, inflamada. Isso não é uma doença periodontal crônica. Sim. É um momento onde ele está fazendo força da ortodontia, que gera uma inflamação naquela região. E, além disso, o adolescente ele tende a ter uma higiene um pouco piorada. Ele vai virar à noite no videogame, no computador. Ele vai comer um lanchinho de madrugada e não vai escovar o dente. Fio dental, né? Fio dental, ele nem conhece o nome. E aí, naturalmente, aquela gengiva quase explode. Parece uma couve-flor, né? Vem lá, e aí vai periodontista, e às vezes tem que cortar aquele excesso. E reequilibrar. Aproveitando agora que você falou sobre isso de ortodontia. O paciente que tem doença periodontal, ele pode colocar aparelho, não pode colocar aparelho? Porque muitas vezes chega paciente pra gente com dúvida. Muito. Ah, doutor, eu fui no dentista, ele falou que eu tenho doença periodontal, não posso fazer nada aqui, não posso colocar aparelho nenhum. E aí, assim, o que a gente sempre indica é que passe com um periodontista. Como que funciona hoje em dia? A gente pode fazer o tratamento ortodôntico nesses pacientes? Isso aí, pode e deve. Então, assim, primeiro a gente manda pro reequilíbrio, que a gente começou a conversar, tem que estar equilibrado. A partir do momento que ele está em saúde, o tratamento ortodôntico ele vai ser super benéfico, porque ele vai alinhar os dentes daquele paciente, que vai facilitar muito a higienização, porque quando a pessoa tem aqueles dentes apinhados, né, que a gente chama que são tortos, você não consegue higienizar muito bem. Mais tártaro, acumula mais, né? Vão ter faces escondidas. Então o alinhamento, né, o dente retinho, ele facilita demais a saúde no geral. E além disso, conforme a gente vai entrando ou saindo com os dentes para eles alinharem, o osso vem, a gengiva vem. Então, ajuda muito. E, claro, sempre que um paciente periodontal vai ao ortodontista, é um casamento aí dos três. O orto conversa com o peri, conversa com o paciente. Sendo na mesma clínica é ainda mais fácil, que a gente faz, né, uma relação mais próxima. E hoje em dia tem se preconizado os alinhadores para pacientes periodontais, porque a força é mais suave, é mais contínua e é mais leve. Consegue controlar melhor a movimentação, né? E a higienização, né? Paciente periodontal que com alinhador ele tira e ele passa o fio dental e ele escova, vai ser muito superior a um aparelho fixo. Porém, pode fazer o fixo já também. Acaba acumulando um pouco mais, né? Mas para paciente periodontal, se puder escolher um alinhador, além de ser benéfico, porque vai ter uma formação óssea maior, o alinhamento do dente vai ser muito mais rápido também, né? Agora, um assunto aqui, a gente falou de alinhador, eu lembrei que eu tô com uma paciente essa semana disso e eu lembrei. Tem paciente que quer fazer implante, mas precisa fazer alinhamento dental, né? Ortodontia. E eles me perguntam o que faz primeiro, né? Então tem que ir pro aparelho primeiro, tem que ir pra ortodontia, pro alinhador, o que for. Lá na reta final, a gente coloca o implante. Por quê? Eu acho muito engraçado, né? Porque eles ficam assim, 30 anos sem cuidar. Aí quando eles resolvem, quero fazer tudo junto. Eu quero colocar o implante, alinhar esse dente daqui agora, eu quero resolver tudo em um mês. É mais ou menos pro isso, Natal, né? Pro Natal, se puder. Exatamente. E aí, então quando a gente coloca o implante fica dentro do osso numa posição específica, né? A gente não consegue mexer depois na posição do implante em si. Então, a gente pede para alinhar, e quando a posição já tá final, aí a gente consegue colocar o implante e entrega até junto. Tipo, quando dá o dente... Eu até gosto de fazer isso lá na clínica. A gente sempre conversa bastante, né? Quando tem um paciente que vai fazer um implante, normalmente eu indico para você, enquanto ele tá no tratamento ortodôntico. Naquela fase final, né? O paciente vai, alinha todos os dentes, tá tudo certinho, bonitinho. Agora você vai fazer o implante, mas já tirou o aparelho. Aí o que acontece? O dente do lado movimenta de novo. E perde aquilo ali. Então é muito mais fácil quando a gente consegue fazer um tratamento assim, conjunto, né? É bem melhor, bem legal. Falando agora que você aproveitou para falar sobre isso de implante, muitos pacientes chegam lá na clínica pra gente com a falta do dente lá atrás, né? E aí, como não aparece na linha do sorriso, o que eles fazem? Não vou colocar, né? Não tem necessidade, não aparece no sorriso, deixa lá. E aí a tendência, pelo que a gente vê, é que o dente oposto do outro lado comece a movimentar em direção àquele dente que está ausente. Fala um pouquinho sobre a importância de repor esse dente nesses casos de ausência dentária, porque às vezes o paciente acha que não tem por que colocar, mas do quão é importante para esse paciente saber como ele deve seguir. A gente até, aí eu vou pro lado do dentista. Se a gente for escolher, a gente prefere repor um de trás do que um da frente de imediato, porque o de trás é o que mastiga, né? São dentes muito importantes ali para mastigação, para toda a função odontológica. E é isso que você falou. Se a gente não coloca um dente embaixo, o de cima começa a descer. Se eu não coloco, ele tem em cima, mas não tem os do lado, ele vai começar a andar. Então ele acha que tá tudo bem não repor,
Só que, primeiro, não vai mastigar de forma correta, então vai engolir pedaços maiores e vai trazer outros problemas de saúde. Sim. Gastrite e outros, né, problemas de Não, e aí de se o saúde. paciente já tiver 20 ou 30 anos sem aquele dente, se ele quiser depois fazer, ele consegue fazer um implante às vezes, assim, com certeza naquela região? Porque não perde osso também? Então, cada ano sem dente que se passa é menos osso. Todo ano a gente vai perdendo mais um pouquinho de osso. Então, quando a gente vai um planejamento, o paciente já perdeu o dente há 10 anos, sei lá. Um é 10, um é 15, um é 5. A gente olha naquela tomografia qual que tá com menos osso para começar por ele, se for prioridade. Se tiver que escolher um, porque cada ano ele vai ter menos osso naquela região. E pode chegar o momento de não ter mais o que fazer, não ter como enxertar o suficiente, ou o paciente não querer também passar por 2, 3 cirurgias prévias só de reconstrução para depois fazer o implante, né? E acaba que é isso, um negócio que poderia ser resolvido em 3 meses, às vezes vira 1 ano e meio, 2 anos, porque ele vai ter que fazer muito mais e um custo maior também, né? Então, essa prevenção dele, se vai perder um dente ou já substituir, ou dentro daquele primeiro ano já repor, vai ser muito mais fácil e muito mais barato também para ele. E uma dúvida também que perguntam muito lá na clínica é: dói para fazer esse tipo de cirurgia, de implante, enxerto? Como que funciona? É traumático, não é traumático? Pode trabalhar, não pode trabalhar? Tem que ficar em casa 10 dias, 15 dias, uma semana, a pergunta um mês? número 1, né? É a número 1. Todos eles têm... Eu percebo que os pacientes de implante, eles têm... As duas maiores dúvidas são se é muito caro, eles têm pavor de saber se vai custar 1 milhão, né? Eles sempre acham que eles não vão poder e geralmente podem, porque não é tão caro quanto se pensa. E o segundo é se dói. Se dói, é um pavor. O mais interessante da cirurgia de implante, por ela ser ela é muito organizada, né? Então, ela é tão planejada, tão minuciosamente planejada, que você sabe o que você vai encontrar. Você já tem o implante do tamanho certo. As fresas, né, que são as broquinhas que você vai usar, tudo do tamanho certo. E é uma sequência que cada implante a gente leva, em média, 8 minutos. É uma cirurgia muito rápida, muito limpa, muito organizada. Então, no geral, o pós-operatório é muito suave. A pessoa não sente dor, não se queixa. Quando eles voltam, né, quando vai tirar o ponto, quando tem ponto, tem cirurgias que a gente faz, né, sem corte, né, que a gente chama sem ponto, sem nada, ele volta e fala assim: achei muito estranho que eu não senti nada. Eu falei: não é estranho. Que bom que você não sentiu nada, né? Podia até sentir um pouco, mas no normal é uma cirurgia que as pessoas não se queixam de dor pós. Isso é bem legal. Não, aproveitando agora que você falou disso, né? Você lembra daquele paciente que a gente fez a cirurgia de implante dele? Ele tava com aparelho ortodôntico. Sim. E aí a gente fez a cirurgia de implante, ele não sentiu nada. No dia seguinte ele mandou o WhatsApp perguntando pra gente se ele podia beber a cerveja. Porque ele falou: tá tão tranquilo, não tô sentindo nada, posso tomar a cerveja. E é isso mesmo, mas eles se sentem... porque não sente dor, né? Tomou remédio, tomou medicação, não sentiu nada. Obedecendo aquelas regrinhas que a gente dá básica ali, e é isso. A gente pede uns 2 dias de repouso e tal. É bom se ausentar das atividades pro corpo. As primeiras 48 horas são essenciais para poder o corpo resolver, né? Você colocou um implante dentro do osso e você quer que o osso abrace aquele implante. Então, essas primeiras 48 horas é legal a gente ficar quietinho, tomar aquele geladinho, mesmo sem dor. Porque a ausência de dor às vezes é perigosa, que o paciente acha que pode ir pra balada. Correr já a maratona no dia seguinte. E aí isso vai dar diferença se ele não obedecer essas regrinhas mais na frente. Quando a gente for na consulta de reabertura para ver o dente, o osso não vai ter osso integrado. Aí a gente substitui, agora que você falou sobre isso de reabertura, o paciente já sai no dia da cirurgia do implante com dente? Tá. Na maioria dos casos, não. Tá? Tem casos, por exemplo, dente anterior, a gente não tem como deixar o paciente embora sem o dente. Mas aí a gente sempre vai optar pelo melhor para aquele caso. Às vezes vai ser uma ponte adesiva, que é um dentinho colado nos vizinhos. Às vezes uma removível. E em alguns casos até um dentinho aparafusado. Um dentinho que não morde, só ali estético, uma capinha mesmo. Mas cada caso vai ser direcionado, né? A gente não tem ali um consenso que todo mundo sai com dente ou não sai com dente. E uma coisa boa de falar também é que esse não é o definitivo. Sim. O dente definitivo sempre leva um tempo, de 60 dias a 6 meses, dependendo da região, da qualidade daquele osso. Se for uma cirurgia que a gente teve toque, que é quando o osso está tão firme que o implante entrou com bastante força. Se é um osso mais poroso e aí entra com menos força, então tem que esperar os 6 meses para aquilo ali abraçar. Então, é totalmente individualizado, não tem uma regra, mas a gente sempre conversa bastante com o paciente, alinha a expectativa, para ele não achar que semana que vem o dente está na boca. A gente, antes de tudo, a gente vai levar esse tempo. A gente teve um paciente lá na clínica, não sei se você vai lembrar agora, né? Que ele tinha ausência dos 2 dentes laterais, né? Que ele tem a genesia, ele nasceu sem esses dentes, igual a Xuxa, né? E aí ele tinha tanto medo de tirar aquele dente, porque já estava 22 anos com ele. Mas a gente conseguiu fazer a cirurgia dele, foi muito legal, né? A gente tirou o dentinho de leite, você guardou o dente de leite. E aí a gente tava com o aparelho ortodôntico, que facilitou nesse caso. Facilita muito. A gente conseguiu pegar o dentinho de leite dele e aproveitar
na própria, botou no próprio no aparelho pós-operatório. ali, A gente prendeu no aparelho, então ele saiu Isso. como se ele tivesse Pra ele chegado não na mudou clínica. nada, né? Ele Não saiu mudou do nada. jeito que ele chegou, porque mudou nada. isso a gente faz muito. Isso até que eu disse. Quando a gente consegue, quando vai perder um dente, precisa perder um dente, quando a gente vai substituir, é bom estar com ele na boca ainda, porque se dá pra aproveitar, o paciente vai embora com aquele provisório, que pra ele é a coisa mais natural, porque é o dente que ele já estava ali na boca, né? Sim. Então, se não tiver destruição, a gente consegue usar. E eu até lembro desse paciente, a gente se divertiu a beça, porque a gente fez a cirurgia dele, ele era super jovem e tal, super gente boa, e aí você tinha comprado um açaí pra dar pra ele, né, no final. E aí a gente preparou, fez uma festa, olha, vamos tomar um açaí. Aí ele, eu não gosto de açaí. A gente, não gosta de açaí. Tomou um açaí todo depois da cirurgia, né? A gente aproveitou o açaí e ele foi embora tomar o sorvete. Ele não sentiu nada, isso que importa, feliz e contente. Voltou feliz da vida, deu tudo certo, isso que é bom. Falando agora sobre o dente definitivo, vamos agora mudar para um outro podcast que pode ser a sua dúvida também. Se você quer saber um pouco como funciona a coroa sobre implante, a coroa de porcelana, nós vamos agora para um novo episódio, chamando uma outra especialista que é expert nessa parte protética, em dente sobre implante, faceta, tudo isso de porcelana. Nós vamos chamar para um novo podcast. Fica aqui com a gente. Se você tiver dúvida, manda mensagem aqui embaixo que a gente vai responder.